Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Hoje com água. Hoje com água. Jéssica Fernandes está aqui com a gente novamente, que honra. Prazer é Já todo pode meu. pedir música. Já. Foram Não, 3 ou 4? Foram mais que 3. Foram mais que 3. A Jéssica Talvez é parte essa da seja a equipe. quarta. Agora já não foi vai. anunciado, né? É. Inclusive. Vocês vão ouvir muito essa voz por aqui. Exatamente. Cada vez mais. Se Deus Seja quiser. bem-vinda à equipe. Já era, né? Mas agora oficialmente, depois da apresentação, do episódio de apresentação, né? Aí, Bora lá. Precisou entrar uma data FIFA pra Jéssica vir gravar com a gente. Não precisava ter que explicar isso, tá tudo certo. Agora vai dar certo. Boa. E a princesa dorme cedo. Tá certo, errado eu tô eu indo. tenho um problema com isso mesmo. Eu acordo cedo. Não, Muito também. cedo. Não, muito Então, cedo mas não. eu preciso de... acho Muito que- cedo assim, sei lá, 6h40. Na verdade, a gente tem um problema 6h40 com é isso, muito né? cedo? preciso de Caramba. 8 horas Pode de muito sono. cedo também. Nossa, pô, acorda às 6, eu falei, caralho, ela deve acordar às 5, velho. Eu preciso de 8 horas de sono no mínimo. Não Caramba. adianta. Tá certa a Jéssica, na Tá verdade. certo, é você. Eu tô errado. Muito bom, estamos aqui com a Jéssica novamente para falar sobre funcionalidade no futebol. Olha lá a fotinho dela. Essa é antiga. No Santos, passou rápido. Mas vai ficar rodando aí, então Daqui a você que pouco não tá só escutando, abra o vídeo e assista. E funcionalidade no futebol, porque a gente tá fazendo agora, iniciando uma série sobre o futebol, né? Exatamente, a gente já teve uma série sobre esportes cíclicos, esportes envolvendo mudança de direção e Freio. agora Freio. aceleração, freio, mudança de direção e agora um bloco de episódios sobre funcionalidade no futebol. O primeiro com a Jéssica, mas a gente vai ter outros convidados nessa linha. A Jéssica como a pessoa aí responsável por trazer conceitos da reeducação funcional, principalmente, né? Para esse tema, e depois a gente vai ter papo com, não necessariamente nessa ordem, mas papo com ortopedista sobre lesões de joelho no futebol, Com o treinador. com o treinador sobre a parte de preparação física, todos que de uma maneira ou outra estão envolvidos com o futebol mesmo, né? Já atuam. Então, e obviamente, novamente temos uma série de episódios que isso aqui vai virar material para que a gente, né, lance um curso voltado para reeducação funcional aplicada no futebol. Não sei se o nome vai ser esse exatamente, mas é a ideia, né? A aplicação de conceitos de reeducação. Então, o público, principalmente fisioterapeutas, mas não só, educadores físicos. Então, vai ser um curso bem, bem completo aí. Para você que se interessa, já fica de olho, que vem mais episódios sobre. Vai ouvindo, vai aproveitando o que tem de conteúdo e se gostar, já fica deixa, se prepara que vai ter essa imersão com a gente. Exatamente. Bora lá? Então, antes da gente tratar do tema, a sugestão aqui do Cássio foi que a gente retomasse um pouco. Quem caiu de paraquedas aqui, nunca ouviu um episódio com a Jéssica. Quem é a Jéssica? Por que ela está aqui para falar sobre futebol? Vamos contar um pouquinho da sua história, sua imersão no futebol aí. Boa, vou tentar ser breve aqui. Fui atleta, acho que primeira questão de tudo. Joguei futsal por muito tempo, profissionalmente, até os 19 anos mais ou menos. Então eu tive uma vivência muito grande com futebol, como atleta principalmente. Tive muito contato com físio na época e foi o que me motivou a fazer a graduação. Talvez todo mundo tenha uma história minimamente parecida como atleta e que tenha motivado a fazer algo, né, na área. Fiz a pós-graduação em esporte. Depois que eu terminei a pós-graduação em esporte, eu já tinha o desejo de trabalhar com futebol. E o meu primeiro contato foi com a base feminina no Santos. Eu participei de um projeto, na verdade era um projeto social que ainda existe, que é o projeto Meninas em Campo. Alguns alunos da USP participam, inclusive, desse projeto. E, na época, esse projeto era uma parceria junto com o Santos. E eu fui convidada por uma pessoa que me conhecia como físio. E eu entrei, participei do projeto, cuidei de algumas categorias, sub-17, sub-15. Nessa época foi quando eu comecei a colocar um pouco do que tinha aprendido com reeducação na prática. Foram as minhas primeiras avaliações com atleta. Eu lembro que eu levei alguns alunos da pós e a gente avaliou lá umas 70 meninas num sábado quente, o dia inteiro, assim.
Acho que foi o meu primeiro contato. Depois disso, Com o futebol, né? com o futebol. Aí, Porque nessa época já era uma fisioterapeuta de mão cheia lá do HC, trainee, já era supervisora no HC. supervisora, Já era supervisora. já era coordenadora do curso, Não, sim, também. quando eu entrei no São Paulo, sim. Porque daí eu saio do Santos, vou para o São Paulo e aí eu trabalho como profissional feminino por 3 anos. Então, trabalhei 2 anos no Santos, fiquei 3 anos no São Paulo. E aí no São Paulo já era gestora do curso de esporte. Então, já tinha uma atuação grande na Care também, de muito tempo, né, com educação. Aí trabalhei como profissional feminino, saio do profissional feminino. Com um resultado fantástico que a gente vai Bem legal. abordar aqui. Sim, um trabalho de prevenção, direcionado para prevenção muito interessante, numa modalidade com alto índice de lesões graves, assim. E aí eu entro na base masculina, passo meio momentâneo ali, fico 2, 3 meses na base masculina, e aí recebo o convite para começar o trabalho no profissional do Palmeiras, que foi iniciado e startado no começo do ano. Então tenho 8 meses de clube, mais ou menos. 8 meses com direito a apertar a mão do Messi no Mundial. Tive a sorte de entrar num ano glorioso, né? Porque é um campeonato que vai vir a cada 4 anos. Só vão participar os últimos 4 campeões de Libertadores. Então, assim, não é muito fácil estar lá. Eu dei uma sorte lascada. A sorte também ajuda quem tá preparado, então... Também. Mas é mais ou menos isso. E hoje esse é o meu trabalho totalmente direcionado para a reeducação funcional, mais conhecido dentro do ambiente como biomecânica, lá no clube em si, mas hoje estou no Palmeiras, basicamente isso. Legal. Só abordando um pouquinho o final do que você trouxe, né, da história, que é já onde você está, enfim. Então, contratada como biomecânica. Você realmente tem uma atuação diferente, naturalmente, do que a equipe de físio que atua mais na reabilitação, assim. Qual que é seu papel lá dentro? Tenho. É realmente mais prevenção, imagino, e não só. Eu tenho uma intersecção na preparação física e na fisioterapia. Então, o meu trabalho direcionado para a prevenção, ele é muito mais conectado com a preparação. Então, eu tenho alguns trabalhos preventivos que direciono em grupo, pré-treino, eu atuo na academia, ajudando até na montagem dos exercícios mesmo. Depois a gente pode aprofundar, se for o caso. Coordeno um pouco a execução das atividades dentro da academia. Mas também trabalho com a reabilitação. Então, o atleta, quando passa do F1, que a gente chama, que é a fase inicial ali de reparo mais biológico do tecido, quando ele começa a ter alguma possibilidade de contexto mais funcional, eu já tenho uma participação concomitante à físio. Então, eu atendo esse atleta, eu converso com a físio e a gente vai ir fazendo uma intersecção ali. Então, eu tenho uma intersecção ali nas duas áreas, Legal. basicamente. Então, seja numa área preparação, seja na conversa com a físio mais inicial ou nesse processo de retomada de funcionalidade, todo momento Total. é o que é o que conduz. guia. Total. É o que conduz o raciocínio. Chegou a ter a oportunidade de fazer, como fazia no São Paulo Feminino, um screening, uma avaliação do grupo? A gente vai fazer isso provavelmente no começo do ano, porque quando eu entro, o desenho da pré-temporada já estava feito. O clube teve 1 semana, na verdade, pré-temporada, então não dava muito para encaixar as avaliações. Então, eu fiz com alguns atletas no meio da temporada, porque tinham algumas queixas. Hoje é protocolo para o atleta que entra, então o atleta contratado. Dentro dos testes que eles fazem, uma avaliação é a minha, por exemplo, mas a ideia é no começo do ano que vem a gente fazer uma avaliação de sistemática para todo mundo. Que gostoso que eu ouvi isso. E o Palmeiras na vanguarda aí, então. Pioneiraço. Muito, muito bom. Muito. Isso tem que dar um crédito pro Pontin, que é o coordenador Do departamento médico. departamento médico, que é ortopedista e que trabalha com a gente na Care Club desde muito tempo. Então ele conhece a reeducação, vê o efeito que tem e se empenhou politicamente para levar lá para dentro do clube
Total. Acho que ele, como cabeça mesmo, alguém que quis que isso acontecesse, fez com que todo mundo conhecesse, mas tem um pouco da mentalidade do clube, assim, é um clube que busca uma evolução bem constante em todos os setores, é pouquíssimo acomodado com as coisas que acontecem. Isso, do tempo que você tem de casa, você acha que é tia Leila, que é o português, quem que tem essa mentalidade? Olha, as pessoas que estão lá hoje gerindo, então coordenador de performance, eles estão lá desde a gestão dela. Então, talvez eu diga que é desde a gestão dela. Por isso, não sei se isso, mas eu acho que é uma coisa de uns Já é 5, cultura do eu clube. acho que mas eu acho que de uns 5 anos para cá isso ficou muito institucionalizado, assim, os processos são muito organizados, e enfim, acho que tem todo um trabalho em conjunto para melhorias assim constantes, acho que com todo mundo mesmo. Não, e acho que só dá para funcionar algo nessa proposta que a gente tem da reeducação funcional, avaliando, intervindo no movimento, ou de um ambiente que já conhece o que é aquilo, né? Porque senão realmente uma diferenciação tão grande do que é tido como fisioterapia, né, no mercado, que cria uma barreira de não faz muito sentido. Então acho que esse é o primeiro ponto. Alguém conhecendo. Dependendo de onde você tá, você vai ter mais trabalho Mais para trabalho convencer pra do que para convencer. implementar. Total. E aí acho que esse é o papel, digamos, do pontinho, né? De alguém que já conhece, tem experiência e resultados trabalhando em conjunto. Mas isso não basta, né? Porque se o ciclo cultural é fechado, não importa vir uma ideia fenomenal que, cara, aqui não é bem assim que funciona. Sim. Então precisa desse ecossistema todo se ajudando, né? E quando você tem um clube olhando sempre para frente, eu acho que une o útil com o agradável, né? Não, eu acho que a ciência está ajudando nos últimos anos, a gente tem tido um movimento bem grande para o olhar mais funcional, principalmente acerca do futebol, assim, que é um ambiente mais difícil de entrar, eu acho mesmo. Então, acho que isso ajudou. Mas pessoas que estejam engajadas em querer ver o que é novo e entender o quanto isso cabe dentro do ambiente é necessário para que aquilo aconteça. Então, acho que são as duas coisas. E o fato de você também já ter tido uma outra passagem num clube com um resultado. resultado importante. Concordo. Então, não para no discurso, né? Ó, calma aí, meu discurso Isso se funcionou. sustenta aqui. Legal. Exatamente. Já que você tocou nesse ponto sobre os resultados que teve no São Paulo, especialmente com prevenção, enfim, e puxando uma outra pergunta, né, que talvez vá ajudar a responder essa, né, que resultados são esses, que trabalho foi esse proposto, como que se deve encarar a funcionalidade dentro do futebol, com as demandas específicas desse esporte, as características que ele traz, enfim, de controle. Acho que dá para responder talvez as duas perguntas, né? Como é que foi planejado o trabalho e os resultados em cima dessa pergunta das demandas. Boa. Acho que é um tema amplamente discutido aqui dentro do podcast, né? Funcionalidade, mas acho que vale a gente recapitular um pouquinho do que é o conceito em si. Então, quando a gente fala de funcionalidade, a gente está sempre falando do movimento com contexto. E esse contexto parte da integração de uma tríade aí, de 3 principais fatores, que são indivíduo, tarefa e ambiente. E a interpretação muito clara dessa tríade faz com que você tenha pelo menos um norte mais claro do que talvez seria necessário abordar num ambiente mais caótico. Porque eu acho que dentro do futebol, grande parte das discussões com relação ao movimento, elas acabam tendo alguns embates justamente por ser um esporte de muita variação, um esporte coletivo de mudanças de movimento a cada 5, 4 segundos. Então é um esporte que tem um envoltório coletivo muito compensatório, né? Depende demais do que está acontecendo no ambiente, cada jogo é um contexto. Então acho que tem uma discussão muito grande em cima de funcionalidade, uma dificuldade de interpretação, acho que principalmente por essas características com relação ao esporte. Mas a hora que você... Então, tentando pensar um pouquinho dentro dessa tríade, acho que isso facilita a gente interpretar um pouquinho do que seria
pensar a funcionalidade nesse contexto. Então, indivíduo, a gente está falando de um atleta de futebol, né, um profissional de futebol com suas características e individualidades, que interage com o ambiente, né, através de uma tarefa que varia demais. Então, é um esporte coletivo com alta intensidade, com muitas mudanças de direção, muitas mudanças de tomada de decisão num curto espaço de tempo. Um esporte muito compensatório, como eu disse. Depende muito do que está acontecendo para que você tome uma decisão motora diferente, num ambiente que, pensando no futebol de campo, que é o que eu atuo, né? Grama natural, grama sintética, eventualmente, né? Que hoje é uma rotina grande. Então, pensando na tríade, a gente tem esse contexto funcional. Se a gente for direcionar o olhar um pouquinho para a tarefa, apesar de ser um esporte com multidireções e com um contexto de muita variação, grande parte da atuação motora desses atletas é centralizado em algumas tarefas específicas. E eu acho que é aí que a gente talvez foca um pouco mais o olhar no que de fato esses atletas fazem muito em campo. Então, basicamente, o que o atleta de futebol faz em campo? Esse atleta, ele está correndo para frente, ele está correndo em curva, ele está correndo anexo a uma mudança de direção, porque tem muito movimento composto, raramente ele está fazendo uma coisa única, ele está correndo numa intensidade baixa, ele está correndo numa intensidade muito alta, o campo determina as intensidades, como é um campo grande, esse atleta ele atinge altas intensidades, então os sprints são grande parte dos deslocamentos, esse atleta muda de direção, esse atleta ele freia e esse atleta ele salta para competir de cabeça, enfim, com outros atletas, pensando em ações sem bola. E com bola, basicamente, ele está no apoio de uma perna só e faz conduções para colocar, enfim, para Direcionar a bola onde ele quiser. Então, a gente poderia centralizar a funcionalidade dentro do esporte nessas tarefas. Acho que principalmente corrida, mudança de direção, salto, e ações com bola que envolvam apoio de uma perna só. Deixa eu colocar umas coisinhas. Tô pensando com cabeça Vou segurar. de quem ensina, né? Se eu falar de uma modalidade de atletismo, natação, o próprio esporte já é uma tarefa. Então, nadar crawl é uma tarefa. Jogar futebol não é uma tarefa. Jogar futebol é uma participação esportiva que envolve inúmeras tarefas. E aí, então, são essas tarefas. Não existe uma avaliação, vou avaliar o futebol. Não. Se eu tenho um caso específico para analisar, é um jogador que tem dor anterior no joelho, nos freios no futebol. Isso já me direciona. Vamos avaliar esse cara freando. Mas se eu não tenho esse direcionador, eu quero fazer um screening pensando global, pensando em prevenção. Quais são as tarefas comuns que esses atletas fazem? São essas que você falou. E um outro elemento que poderia entrar, contato, né? Então essas são atividades sem contato também. No imaginário das pessoas, a maior parte das lesões do futebol vem de lesões de contato, e tem muito trauma realmente. Mas essas lesões que afastam o atleta, muitas vezes são sem contato. São os entorses, né, de joelho, tornozelo, Lesões musculares, os tiramentos de coxa, a própria pubalgia, que é uma lesão de sobrecarga, mas que não vem por causa do contato, vem por causa da... Então, pro leigo e no mundo da corrida, por exemplo, os caras falam, você é louco, você joga futebol, machuca muito. Se você for ver na literatura por horas ali... Né? E aí sempre falava, não, o futebol machuca às vezes mais sério, mas a corrida machuca muito mais. E na cabeça dessas pessoas, o que machuca é o trauma. Mas, especialmente onde a gente vai conseguir intervir e que é algo importante que vai realmente ter um efeito sobre essas lesões que afastam o atleta do esporte, são nos movimentos sem contato. E se esse cara tem uma condição melhor de fazer movimentos, o próprio contato ele vai conseguir
ter mais performance e receber melhor esse contato e numa posição mais vantajosa. Né? Até porque grande parte dos contatos acontecem em situações, agrupam sinergias muito parecidas com sinergias que ele vai utilizar em ações sem contato. Então, uma vez que você faz isso... Uma vez que sabe mudar a direção, sabe trombar lateral, sabe proteger uma bola. Então, são sinergias, né, repetidas ali. E só para pegar um gancho aí do que a gente vai ter de discussão, se você pega o pessoal que faz ali toda a estatística do jogo, provavelmente você consegue, inclusive, pegar atleta por atleta aí no clube e falar, fulano de tal, as principais ações dele são isso, é tiro de não sei quantos metros, com tal intensidade. Então, além de ter o qualitativo ali que você consegue avaliar, né, ter a nossa forma de enxergar a funcionalidade, você ainda consegue somar isso ao quantitativo. Melhor dos cenários possível, né? Sim, a interpretação da posição do atleta no campo nos dá um norte muito grande do que, às vezes, do que perguntar e do que avaliar, né? Então, se é um volante, existem características relacionadas à posição que determinam muito da funcionalidade dele dentro do campo. A funcionalidade dele não é tão parecida com a do ponta, por exemplo. Então, essas diferenciações interpretativas também ajudam, mas é isso, esses scouts a gente consegue dentro do clube com muita facilidade e com um recorte muito grande. Assim. Tá, agora só para não perder o gancho, e o goleiro nessa história? Boa, muito legal. Eu tenho um trabalho específico com os goleiros lá no clube hoje. Foi um trabalho que é novo porque eu não fiz isso no feminino, por exemplo. Então eu tenho uma atividade com eles 2 vezes na semana. E com os goleiros especificamente, eu tive uma conversa muito grande com os treinadores na época. Então, meses atrás, para entender o que eles interpretar o que eles achavam primeiro da proposta, explicando o que a gente faria e tentando ler deles características funcionais que eles achavam interessantes de serem aprimoradas. Então, é um trabalho diferenciado porque tem ações muito diferentes. Então... Você não implementar uma técnica para ele se proteger melhor na queda, mas tomar o gol, né? Exatamente. Mas eu faço... Então, eles me trouxeram algumas dores relacionadas a, principalmente, tempo de resposta para sair. Então, às vezes, uma bola rápida, o goleiro saber direcionar a força para onde precisa para chegar mais rápido. Então, eu tenho feito alguns trabalhos de pliometria associado à ação de membro superior, que é muito específico do goleiro. Mas eu tive que, confesso, não era uma posição que eu trabalhava com muita frequência, estudar. Basicamente, eu sentei para ver vídeos dos goleiros de treino e jogo. Aí sentava para conversar com o treinador. Que animal. Sim. Para falar, cara, essa passada aqui, ele tá fazendo desse jeito, você treina essa variável especificamente? Não, a gente treina isso, tá legal. Porque é importante eu saber o que é dito e o que eu acho que acontece de forma natural. E esses treinadores são abertos para você botar uma sugestão e falar, mas e se empurrar desse outro jeito aqui? 100% das vezes. Então... Que sonho, hein? Eles assistem a minha sessão, para vocês terem uma noção, assim, os preparadores de goleiro. Eu trabalho antes da academia com eles, faço uns 20 minutos de trabalho. E eu falo que eles são outro tipo de atleta. O goleiro, ele não é mais... jogador. Não, ele é mais parecido com o nosso triatleta, com o nosso corredor. Ele é cabeçudo. São muito focados, eles querem saber, eles querem entender. Jogador é jogador mesmo, assim, mais difícil. Então o trabalho é muito fácil, mas é um trabalho funcionalmente diferente porque a tarefa é totalmente outra, grande parte das vezes totalmente outra. Mas basicamente isso. Assim. E que ponto legal do nosso trabalho, né? Eu estudei muito. O que você ficou fazendo? Fiquei vendo vídeo. Fiquei vendo vídeo dos caras estudando. Aí, discutia. Que trabalho bom, cara. Quando eu falei que sonho foi isso, cara. O sentar pra estudar é ficar olhando vídeo de atleta. Porra, animal. Não, total. Eu lembro de um treino que eu passei pra eles com uma passada cruzada e um alcance alto. Que eu tava dando comando para propulsão vindo do pé, para eles prestarem um pouco mais atenção na empurrada, que isso ia fazer eles se deslocarem com mais velocidade. E aí, a hora que terminou, eu vi os preparadores olhando, eles vieram me perguntar, mas de onde você tirou essa
Falei, não, é que eu tava vendo os vídeos de vocês. Ele, não, muito bom. Ele me deu uma mão assim. Falei, não, mas é porque pra gente é muito natural. Eu falei, enfim, mas legal, é basicamente isso. Cara, isso... Pô, tô empolgadaço aqui. Já dei esse exemplo em aula, assim, quando a gente fala de segmento efetor, ó, é minha mão que vai defender a bola, ela tem que interceptar a trajetória da bola. Como que ela chega lá? Como que ela chega lá? A bola tá indo lá no ângulo. O meu braço só consegue trazer a mão até aqui. Quem carrega a mão até onde ela vai interceptar, onde ela vai trabalhar de fato, é a minha perna. Então, pensar nisso, que é o pé que empurra a mão para chegar onde ela tem que chegar. E quem não tem essa visão funcional acha que defesa é a função de braço. Esse ano já chegou a acontecer do nosso goleiro fazer uma defesa num jogo e o preparador vir me mostrar. Ó, aquele treino que você fez lateral, veja se ele não fez exatamente a empurrada lateral. Cara, legal. foda. Nossa. Do caralho. E o atleta, ele... Muito, eu tô falando, o goleiro muito mais, porque eu acho que eles têm um interesse muito maior no detalhe mesmo. Eu acho que a proximidade que eu vejo funcional do goleiro com esses outros esportes é a pouca possibilidade de erro. Então, cara, eu preciso estar muito muito afiado mesmo. O detalhe faz muita diferença, então eles ficam atentos de fato em todas as variáveis. Então, sim, acho que neles a atenção é maior, mas eu tenho tido feedbacks positivos também dos jogadores de linha. É que é diferente, o perfil é muito diferente, mas aceitação ótima, interesse sempre, eles me perguntam algumas coisas que eles mesmo percebem no movimento e perguntam se deveria ser assim ou não. Então acho que a interação é bem legal. Que acaba determinando performance e resultado diretamente, né? Do próprio jogo, do score do jogo, né? E às vezes um comportamento motor mais ou menos do jogador de linha não é tão determinante em muitos momentos, dado todo o cenário, né? Tipo, um goleiro é mais preto no branco. Se ele erra, o problema é gigante. Se o jogador de linha ele erra, tem outro pra cobrir ele e beleza. Então não tem ninguém pra trás do goleiro. Ele tá pensando, o jogador de linha tá pensando muito mais coisa também. Acho que tem outras questões que envolvem, né? A diferença aí. Legal. Vou voltar à pergunta, dado toda essa contextualização das demandas, ficou muito claro aí, abrangeu bastante. Vamos contar um pouquinho dessa história. Qual era o cenário no São Paulo, no futebol feminino, quando você chegou? Bom, eu cheguei, ainda é o cenário prevalente na modalidade em si, mas a modalidade é uma modalidade de profissionalismo recente, que eu acho que determina muita coisa. É um esporte com uma instrução de base muito pequena. Eu lembro que em 2022, quando eu entrei no São Paulo, a gente tinha mais da metade do time que não tinha passado por categoria de base de meninas profissionais. Então, assim, isso significa muito, porque na própria base masculina, que eu tive uma oportunidade de ficar ali 3 meses, a gente vê meninos de 7 anos, 8 anos de idade, assim, jogando muita bola já, com uma rotina de treino frequente, organizada, com cenário envoltório gigantesco. Então, eu acho que isso determina muita coisa do pra ponto frente, de vista né? prático, chega no profissional sem ter uma formação mesmo, né? Sim, e pensando em competência motora, assim, essas meninas, elas têm uma dificuldade muito grande de comportamento. Eu acho que muito pela baixa instrução e pelo baixo nível de treinamento mesmo. Acho que a menina é menos exposta, esporte, quando é exposta é tardiamente, e aí tardiamente sem muita organização. Então acho que isso determina algumas coisas. Então assim, é uma modalidade muito lesiva. Então eu chego no São Paulo com um índice muito grande de lesão. No ano anterior à minha chegada a gente teve, por exemplo, 4 cruzados, 4 lesões de ligamento cruzado anterior, e outras lesões graves, assim, muito entorse de tornozelo grave. Nunca é algo corriqueiro como é no futebol masculino. No futebol masculino a gente tem uma prevalência maior, mas as lesões moderadas e graves, elas são muito menos frequentes do que no feminino. Então, quando eu entro nesse cenário, eu fui estudar um pouquinho o desenho epidemiológico, primeiro da modalidade, depois um pouco do clube, para entender quais eram as frentes que eu poderia atacar. Eu tinha um trabalho de fisioterapeuta para ser feito, e o trabalho de fisioterapeuta dentro do clube,
ele é muito mais pós-lesão, né? Muito mais depois que aconteceu. Então esse trabalho eu cumpria, e dentro desse trabalho, já incrementando alguma coisa de reeducação, pensando em diminuir a possibilidade de relesão daquelas atletas que eu estava cuidando, e concomitante a isso, desenhando algum projeto que eu pudesse trabalhar para minimizar o dano, e tentar diminuir o risco. Então, naquele momento, eu avaliei as atletas. O que eu fiz, basicamente, foi aplicar o nosso protocolo que a gente desenhou lá na faculdade, de avaliação funcional, direcionado para o futebol. Então, avaliei corrida, avaliei mudança de direção, avaliei, na época, alguns saltos e frenagens, basicamente. E com esse desenho, eu, primeiramente, consegui entender primeiro cada atleta e ter um cenário do todo, para entender mais ou menos qual que era o grupo que eu estava entrando. Dentro do que eu vi, eu desenhei um protocolo de intervenção que vinha buscando aprimorar esses comportamentos que foram filmados. E aí eu meio que desenhei o protocolo em cima das tarefas menos complexas. Então comecei com corrida e fui tornando a intervenção mais complexa ao longo do tempo, desmembrando a tarefa. Então a gente fazia uma sessão de 15 minutos no campo, pré-treino, buscando... Com que frequência? 2 vezes na semana, a princípio. Que foi o que a gente conseguiu ter isso também, que foi o que a gente conseguiu com o treinador, porque a gente teve que comer um tempinho de treino para fazer a atividade. E a gente foi aplicando isso. E, além disso, tinha um trabalho muito grande ambulatorial. Então, o atleta eventualmente tinha alguma lesão pequena, a gente puxava para o ambulatório. Eu avaliei umas atletas assim com comportamentos ruins que eu mesma puxei para fazer um atendimento individual. Comportamentos motores, né? Comportamentos motores ruins. Puxei para o individual e fiz aquele geralzão. Tomou bronca, vai tratar na física. Tá muito mal criada, vou levar para lá. Chegou com um cheiro de cachaça. E aí a gente foi fazendo esse trabalho. Quando eu falo a gente, porque eu tive a Tássia me ajudando muito, que foi uma aluna nossa lá da USP também. E a gente foi fazendo esse trabalho 2 vezes na semana ao longo de 2 anos. E aí, cara, assim, foram vários os resultados. Eu conversava muito com o Cássio durante as coisas acontecendo na época do HC. Mas pensando no efetivo, assim, a gente, nesses 3 anos que eu fiquei no clube, a gente não teve mais nenhum cruzado. Isso é bem significativo para a modalidade e para o clube em si. O próprio clube vinha de uma incidência bem alta de lesões, e nos outros clubes isso continua acontecendo, né? Sim, eu lembro muito de um semestre que no Brasileiro Feminino, no primeiro semestre, tiveram 12 cruzados no Campeonato Brasileiro. Todos os clubes participantes dos campeonatos tiveram pelo menos uma lesão, menos o São Paulo. Exato, é bem grande, é bem significativo. E... além disso, a gente não teve nenhuma intervenção ortopédica cirúrgica, então a gente não teve nenhum caso que evoluiu para cirurgia. A gente teve, então, vários resultados positivos do ponto de vista de diminuir lesão e diminuir a gravidade, delas. Fora os resultados legais, que são esses que eu falei anteriormente com relação ao clube, das meninas me procurarem, me mandarem mensagem, e outras meninas de outros clubes passarem a me procurar por saber do trabalho que a gente fazia lá dentro. Até hoje, na verdade, eu atendo várias atletas de outros clubes porque conhecem o trabalho que foi feito. Então, assim, foi um trabalho muito gostoso de fazer e muito bom de colher os resultados no dia a dia, assim. E aí foi através disso que outras coisas passaram a acontecer, mas o trabalho lá dentro, basicamente, foi isso. Não, legal demais. Ô, Jé, deixa eu te perguntar o seguinte. Você explicou muito bem ali o que a gente olha em termos de funcionalidade no futebol. Aí você explicou que você avaliou todas as meninas ali, e aí você teve uma noção tanto do comportamento individual quanto do comportamento do grupo. E aí, pelo que eu entendi, planejou ali um cronograma de treinamento da função mesmo, nessas sessões aí de 15 minutinhos, 2 vezes por semana, e quem destoava muito daquilo ia para um trabalho mais individualizado, era isso? Exato. E dá para a gente, se possível, um panorama do que era a resposta do grupo, se esse grupo fosse uma pessoa. O que vocês encontraram ali de falhas, de erros, que falam, pô, isso a gente precisa mudar?
Boa. E só até complementando, porque era uma pergunta que assim que você começou a responder, me deu vontade de fazer. Tem um comentário barra pergunta, assim, né? Da origem dessa desorganização motora das meninas do feminino, né? A gente discutiu várias vezes episódios aqui sobre o problema da especialização precoce. Talvez no masculino isso aconteça em alguns momentos. Agora, tem um problema da especialização tardia, que talvez seja o caso delas, né? E eu acho que do baixo estímulo no esporte de No modo geral, né? geral também. Uhum. Porque grande parte delas não fizeram muito outros esportes, diferente dos meninos que acabam fazendo outras coisas. Me perdi agora nas respostas. Pra mim mas, já respondeu na pergunta, pode seguir com a... Mas o que a gente via de mais frequente, assim? Então, não sei se eu desmembro por tarefas, mas assim, pensando nos deslocamentos para frente, né? Nas corridas tanto em intensidade média quanto em intensidade alta, né? Que eram os sprints. Muita oscilação do corpo no plano frontal, então acho que os desarranjos de plano frontal eram os mais significativos. Muita inclinação ipsilateral da pelve no apoio, e aí algumas consequências por conta dessa inclinação, o tronco inclinando para o lado contralateral excessivamente, e aí o joelho eventualmente medializando, pé pronando. Isso acontecia com bastante frequência, em amplitudes variadas, então algumas mais desorganizadas e outras menos. E aí, com base nisso, uma busca de deslocamento em cima de muita rotação. Então, nos sprints, acho que isso era o mais chamativo. Essa é a assinatura. Sim. E, puxa, a gente já poderia falar de vários riscos envolvendo esse apoio exclusivamente, né? E depois a propulsão em si. E na hora que você pega isso e imagina uma mudança de direção em cima disso, aí já fica fácil. Aí exatamente. Então, esse mesmo comportamento sendo transferido para uma mudança de direção, aquele tronco que perde para a inércia e continua a aceleração, a perna tentando frear esse movimento de aceleração do corpo medializando, e aí os mesmos desalinhamentos eventualmente se repetindo na mudança de direção, que é na modalidade do feminino, por exemplo, grande parte das lesões de cruzado acontecem nesse gesto, sem contato nenhum, atleta sozinho. Nos saltos, os comportamentos se repetem também no apoio, então uma tendência do pé participar pouco da sustentação e pronar, alguns desalinhamentos de joelho. Então acho que esses eram os desarranjos mais comuns, assim. Na mudança de direção tem uma coisa que se repete muito tanto no feminino quanto no masculino, é a dificuldade de antecipação do giro. Então o atleta demora muito para tomar a decisão de antecipar o corpo para o sentido que precisa. Isso acarreta algumas dificuldades também na mudança. Então acho que o prime, assim, do que eu vi foi basicamente isso. Aí fica mais fácil de você, quando você entende esse todo, fica fácil de você definir as prioridades. Porque por mais que você ataque a corrida inicialmente, grande parte do comportamento que você está construindo, motor ali na corrida, fica fácil de você transferir para a mudança. Às vezes você não vai precisar voltar tanto para trabalhar a mudança. Dentro desse componente você já insere algumas coisas de direcionamento, de mudança de direção, então... Não, mais perfeito, ou menos assim. Perfeito. Eu perguntei isso justamente porque na hora que a gente está falando, talvez para a gente fique um pouco mais fácil de entender, mas não sei se para quem está ouvindo fica tão claro. Aí na hora que você traz assim detalhado, não deixa dúvida do quanto entender a funcionalidade muda a forma que você vai intervir depois. Né? Mas quem não conhece educação funcional e quem não estuda tanto aprendizagem motora, ouve, e por isso aquela história de, em muitos trabalhos que a gente vai fazer, a gente gasta muito tempo tendo que convencer e explicar a pessoa, porque as pessoas acham que mudar padrão de movimento é com comando verbal na tarefa. Então, há pouco tempo eu estive no Corinthians também fazendo uma palestra para o futsal, mas estava o pessoal da natação, estava basquete, e 100% das palestras ou aulas que a gente vai dar fora do ambiente USP, vem a pergunta, mas você mexe no padrão de movimento, mesmo se o cara não estiver lesionado, mesmo se o cara não tiver queixa, mas você mexe antes de competição? E, cara, sim, porque a gente não vai
interferir no movimento. Não é uma coisa assim, o cara faz o padrão A e eu vou falar, faça Z a partir de agora, faça D a partir de agora. A gente vai A gente mexe na composição. na composição. Então, a avaliação vamos entender como é que esse cara está fazendo. Então, está fazendo de um jeito que a gente considera inadequado, com riscos e com prejuízo de performance. Por que está fazendo isso? A gente vai voltando nas capacidades motoras e a gente vai achar uma base. A base postural, ela vai ser comum para todas. Então, e nas situações de locomoção, corrida, mudança de direção, chute, essa base postural é unipodal. Então, você vai trabalhar... Então, ótima estratégia é começar pela corrida. Porque se a pessoa já nem está correndo bem, imagina o resto. Então, mas só que para melhorar a corrida, precisa da estabilidade central, precisa da estabilidade unipodal. A hora que você implementa uma estabilidade unipodal, você já consegue fazer uma corrida que passa a ser sem aqueles problemas de desajuste no plano frontal que você estava falando. Então agora essa pessoa já começa a correr para frente, sem que o corpo dela se mova em outras direções. Se está correndo para frente, ao invés de estar chacoalhando para os lados, a mudança de direção já se torna muito mais fácil. Para implementar a mudança de direção, botar um vetor de força em que ela vai se empurrar em outra direção e inserir uma pliometria junto. Então, você vem trabalhando corrida, você pode já começar paralelo a dar base para mudar de direção, dando uma pliometria. Daqui a pouco você junta essa pliometria com a corrida, vira uma mudança de direção. Perfeito. Trabalha em várias, multidirecionalmente, você já vai... Nesse trabalho você já pegou quase tudo que é demanda arriscada do futebol, que tá correndo para frente, freia, volta para trás, tá correndo para frente, vira para direita, vira para esquerda, dá um pivô. A partir do momento que você treinou isso, e a hora que essa pessoa, você treinou lá 15, 20 minutos, a hora que essa pessoa vai pro campo, ela vai jogar bola. Ela não vai para lá e você fica cornetando a orelha dela, ó, levanta calcanhar, chuta mais assim, chuta mais... Não, ela vai jogar. Você tá dando base para ela e ela vai com mais base para a atividade. Perfeito. Então, gradualmente, ela vai melhorando na atividade sem ter nenhuma intervenção direta na tarefa e com comando voluntário. Então, essa coisa mas não piora a performance quando você mexe no movimento? Não. Porque eu não estou mexendo, pegando o movimento final, o movimento final e botando outra demanda para ele, que é uma dupla tarefa, um comando verbal. Não, estou indo lá na base, dando uma base melhor. A hora que as pessoas vai fazer a mesma corrida com um controle melhor de tronco, com uma estabilidade central melhor, ela simplesmente corre melhor. Então a minha resposta nessas horas sempre eu, tendo a anuência do próprio atleta e a equipe concordando, eu mexeria no movimento a qualquer momento. Mas vai ter competição, vai ter um mundial. Vou mexer. Eu acho que outra impressão também que as pessoas que não conhecem a educação podem ter é que enfim, antes de conhecer de fato a educação, é aquela impressão de que alterar um movimento final depende de capacidades como força. E aí você vai treinar, beleza, entendi que uma pelve cai e tal, isso pode ser um problema, vamos bombar esse abdutor aqui, no máximo a gente bota isso em cadeia fechada, também bomba de elastiquinho para um lado para o outro, e imagina que isso vai se transferir, simplesmente por estar treinando uma capacidade de forma super isolada ali, que aquilo vai se transferir para a modalidade, sem ter justamente esse trabalho de integração da sinergia em contextos cada vez mais parecidos com o que é o movimento final, e isso ao final ser integrado de forma orgânica, né? Então... E tem um outro argumento que as pessoas trazem quando questionam isso, que não, mas o atleta precisa disso, né? Tipo, é um argumento bem comum. Não, ele precisa fazer isso na modalidade. Mas ele já performa, ele já é diferenciado, é craque, ou sei lá. E aí, geralmente, isso vem para sustentar um movimento ali que ou tá fora do alinhamento, ou tá estranho. Nitidamente tá estranho, mas vem pelo... Ele performa, ele precisa disso para performar. E, cara, esse é um argumento que é fácil de refutar também, porque... Ele não precisa daquele movimento, ele precisa do que ele está alcançando por meio daquele movimento. Então tem algum resultado que ele está atingindo por meio daquilo, aí você precisa quebrar a cabeça para entender o que é que ele está tendo, para conseguir oferecer esse mesmo resultado de uma forma que não tenha risco. Então é entender qual que é o ganho secundário daquilo. Beleza, eu tenho que manter isso e oferecer uma alternativa que seja melhor, mais eficiente, mais segura. Fiz isso,
sistema nervoso não vai ligar para o que Exato. deixou para trás. Cara, a minha experiência prática agora, ela tem sido assim, eu acho que os atletas, na verdade, eles entendem muito bem isso. Acho que quem não entende é quem tá no entorno mesmo. Porque a hora que eu sento com o atleta para mostrar determinado movimento e explicar minimamente para ele, primeiro ele tá interessado, ele quer ver. E normalmente quando eu explico, falo, a gente precisa mudar só um pouco essa composição, ele quer entender o que ele precisa fazer. Cara, ele faz, assim, grande parte das vezes sem ter, tipo, esse tipo de argumentação contra, sabe? Então, eu acho que isso não vem do atleta, isso vem de quem não sabe exatamente o que fazer naquela situação, né? Você já sentiu isso na base? Cara, eu acho que da base menos, porque eu acho que a gente tem um interesse menor do envolto em cima do atleta. Assim, Não, mas tô falando do interesse do atleta, porque a experiência que eu tive com adolescente, não, muito diferente. o adolescente, não vem me encher o saco com esse... Eu jogo bola, cara, eu sou craque, você vem querer me... Exato, isso com certeza, mas eu acho que quanto mais velho e quanto mais perto de um nível alto de performance, mais ele entende que ele vai precisar se rodear de coisas para ele melhorar. Então, acho que com certeza Pra isso ser muda longevo e etc, né? Eu acho que o que atrai muito o atleta é a performance em si. A longevidade eu acho que é uma questão, principalmente quando ele tá machucado. Que daí ele entende. Você vai explicar para ele, ele fala, não, eu entendo. Preciso me cuidar, eu quero fazer com que isso seja duradouro. Agora, quando ele tá jogando e você quer fisgar, é através da performance, não tem outra forma. Mas tem um outro ponto que, pô, eu não vivo o futebol, então eu não consigo falar especificamente disso, mas trazendo para minha percepção geral da clínica, se eu pego e revisito na minha cabeça os últimos 5 anos, e eu revisito na cabeça os outros 5 anos para trás, ou seja, 10 anos para trás, a minha impressão é que, sim, lá nos 10 anos, a necessidade desse convencimento com o atleta, que você está fazendo uma avaliação simples ali de corrida, era muito maior. Hoje em dia, não precisa disso, cara. Mas... A cultura parece que está diferente. Não, entendeu? eu acho que isso é viés da indicação. Então, isso aconteceu na Care muito, assim, o 2010 que a gente montou a Care, era facilmente metade da sessão convencendo, 80% da sessão explicando, mas é por isso que tem que olhar o movimento e vendendo o peixe. Daqui a pouco o cara tem um bom resultado e indica o amigo. Daqui a pouco todo mundo que te procura já procura... Intencionado com aquilo. Já te procura por causa disso, então você não tem que convencer mais. Então muda de cenário, volta ao convencimento. É mesmo. Eu acho que sim também. É. Eu ia dizer aqui outra coisa também, a respeito enfim, dos profissionais que não estão acostumados a lidar com a reeducação. Você usou o argumento do ganho secundário que ele tem através daquele movimento que é falho, por exemplo. Aí falta também o entendimento de performance como algo multifatorial, né? Como você vai dizer que é por conta exclusivamente daquele movimento falho, só que numa outra discussão você está dizendo, não, performance é multifatorial. Né? Não faz tanto sentido, né? Você atribuir a um fator exclusivo, que é a falha daquele movimento, ele precisa daquilo para performar, e numa outra ponta está dizendo, não, performance é multifatorial, depende de treinamento, depende de um monte de coisa. Quer dizer, é um discurso que não bate, né? Não fecha a conta. Não fecha em vários sentidos, porque, inclusive, a mesma explicação que as pessoas têm para dizer, não, ele faz assim porque ele faz assim, ele é assim, ou ele performa assim. Quando esse atleta lesiona ou quando ele machuca, é o mesmo mecanismo que você explica o porquê que aconteceu. Não, mas é porque o joelho... Como se você disse, até então, que as coisas só aconteciam porque eram assim. Você assume esse risco a partir do momento que você olha isso e acha que não tem que mexer. Então, eu uso para explicar uma coisa e uso para explicar quando ele machucou também. Então, não faz muito sentido. O mecanismo tá claro, mas enquanto não machuca, tá tudo bem não mexer no mecanismo. E aí, a partir do momento que machuca, a gente começa a pensar sobre... Não, e quando machuca, eu explico em cima daquilo que eu disse que não era um problema. Falo, não, mas é porque, também, né, olha o que aconteceu. Mas isso acontecia o tempo inteiro. E você já tinha visto. E você falou, é melhor não mexer. Exatamente. Certo. Muito bom. Pra onde vamos agora, Rafael? Depois dessas alfinetadas aí, os ouvintes já fugiram. A gente entrou numa zona perigosa aqui. Podia ter ido por outro caminho. É assim que a gente gosta, é assim que é legal. Polêmica. Polêmica.
Mas uma mentalidade dentro da físio, e não é só da físio, eu acho que da equipe de saúde, do leigo, é que a lesão traumática, ela é acidente. Putz, torci o pé, putz, torci o joelho. E na verdade, se você for olhar o cenário, olhar o mecanismo de lesão, não é acidente. Exato. Essa pessoa estava, assim, alguns casos eventuais é acidente. Tipo, o Marcelo pisou no joelho do cara e luxou o joelho. Cara, aquilo foi um acidente, Fatalidade uma total. fatalidade, porque nem o Marcelo quis fazer isso, não é que foi maldoso, foi totalmente sem querer. Mas os casos que são realmente acidentes, você pesca e fala, isso aqui foi acidente, isso aqui foi acidente. A maioria não é acidente, a maioria é predisposição. E aí as pessoas ficam tentando resolver predisposição, mexendo nisso que o Rafa falou. Precisa melhorar a força, precisa melhorar a mobilidade, trabalhando peças do quebra-cabeça sem conectar, isoladas, sem que isso realmente mexa na situação real, que é funcionalidade. Então, se você quer prevenir ou mesmo tratar alguma coisa que tenha relação com o futebol, você precisa entrar na funcionalidade do futebol. Não adianta tirar de contexto, que a primeira frase, a Jéssica nem quis começar a falar antes dela contextualizar a funcionalidade. Indivíduo, tarefa, ambiente, precisa de contexto. Se eu tiro do contexto e vou trabalhar outra coisa aleatória, o sistema não vai integrar ali. E a descontextualização, ela não acontece só na prevenção em si, no pensar na prevenção. Ela também acontece na reabilitação. Eu pego um atleta que veio de determinada lesão e todo o meu trabalho para esse atleta voltar envolve melhorar algumas capacidades isoladas. Em nenhum momento, grande parte das vezes, na verdade, esse atleta se encontra no processo de reabilitação com algo que se assemelha ao que ele vai enfrentar depois em campo. Então eu acho que a descontextualização ela acontece nos dois âmbitos, assim, literalmente. Legal. Eu vou usar o que você trouxe na última vez que a gente gravou, que você falou, pô, isso nos personifica. A educação nos personifica. E é isso, no fim das contas, tem a ver com a identidade da profissão, né? O fisioterapeuta que só atua fortalecendo, talvez fosse melhor que ele fosse um personal trainer, um preparador físico. Porque talvez não esteja atuando tão diretamente naquilo que é o mais relevante para o mecanismo, né? Então, a hora que a gente pensa em reeducação, mecanismo, abordar falhas motoras ali de organização, isso realmente nos personifica, né? Não, total. Dá identidade para a profissão. Sim. Eu acho que dentro do clube hoje, desde que eu cheguei, acho que a cultura ela é muito pré-instalada dentro do espaço, como eu disse antes, para melhorias e para buscar novos caminhos e para tentar corrigir rotas que já se sabe que não dão tão certo. Então, eu acho que dentro da físio, tanto dentro da físio como dentro da preparação, houveram muitas mudanças significativas, assim, no trabalho, assim. Primeiro, da parte deles para me integrar no trabalho, para entenderem de que forma que eu trabalharia, assim como da preparação para entender como eu colaboraria. Então, assim, eu acho que a minha personificação, ela tá tão clara para mim que ela fica muito clara pro restante. E aí fica muito mais fácil de eu me encaixar dentro do ambiente. Então, eles conseguem me passar um caso de forma rápida, rápida que eu digo é no momento certo, porque eles sabem exatamente como a atuação pode ajudar. Então, eu acho que dentro desse ambiente, eu já não vejo mais uma limitação, né? Como a gente eventualmente está citando aqui em outros espaços. As barreiras reduziram drasticamente. Com certeza. E aí eu acho que isso facilita o trabalho, já não tem mais tanto empecilho assim, a gente acaba trabalhando em conjunto o tempo inteiro, né? Então facilita muito. Legal, que é um discurso muito romântico, né, para enfim, estudos em saúde no geral, mas é dificílimo aplicar na prática, né? E aí, pô, você, a turma lá, o Pontinho, tem muito, realmente... Jéssica tá chegando com facão. Quando eu cheguei aqui, tudo era mato. Aí, pro próximo agora, já tem... Ah, mas todo mundo te conhece lá também, olha aí. Você já tinha plantado uma semente, acho que outras pessoas tinham plantado sementes. Então não é que eu chego num habitat 100% inexplorado. Exatamente. As pessoas sabiam, mas eu acho que a liberdade disso acontecer, acho que calhou muito do momento para que as coisas acontecessem, mas... Legal demais. E é muito legal isso, porque você vem abrindo o caminho e na sua esteira já tem 2 trainees lá, na base, né? Exato. Implantando o mesmo trabalho, então daqui a pouco... A Tássia tá lá também.
outros clubes começam a dar uma olhada. O São Paulo a gente tem sempre um namorinho com São Paulo. Daqui a pouco o Barcelona olha pra Jéssica e fala, eu sou um São Paulino muito... Aliás, você tá no Palmeiras, eu tô viajando aqui. O Estevão tá onde? No Chelsea? Chelsea. Daqui a pouco liga lá, hello, Jessica, Miss Jessica. Estevão. Eu acho que cada vez mais esses caminhos se abrirão, assim. Muito porque, como eu disse, acho que apesar da gente estar caminhando no Brasil, talvez a gente de forma meio pioneira, fora os estudos estão bem avançados nesse sentido. Era Então, nesse sentido que eu tinha a próxima pergunta. Para onde está caminhando o futebol ali, né? Em relação à saúde, a controle de dados, né? Enfim, acho que isso é legal a gente trazer. o último congresso de futebol, eu não sei se esse é da FIFA exatamente, mas que o Pontinho inclusive que foi na Espanha, e ele encontra, assim, os departamentos de todos os outros clubes no mundo. O assunto foi biomecânica dentro desse congresso, assim, para todos os cenários, tanto no processo de reabilitação e principalmente em reabilitação de cruzado, acho que talvez seja o tema mais abrangente mesmo no futebol. Alterações biomecânicas que esses atletas sustentam por muito tempo, que talvez expliquem ou possam explicar lesões recorrentes e tal. Mas também a biomecânica como um futuro muito claro para a prevenção de lesões relacionadas a esse esporte. Então, apesar de parecer um movimento pequeno, não está tão pequeno assim. Eu acho que no mundo a gente está caminhando de forma significativa. Os ventos estão a favor. Totalmente, para se instalar, assim. Eu, com tempo de profissão, eu vi esse movimento acontecer. A gente sai do... Pêndulo. Mas foi um movimento engraçado, assim. Que a gente sai do que era segmentar e técnico, que era o fisioterapeuta seguidor de prescrição médica, aí vem para um global estático, que é o RPG, então, tô falando de Brasil, né? Lá fora, cada país vai ter um cenário. Mas, de repente, eu vi o mundo... A gente foi pioneiro em falar de funcionalidade, movimento, interação neuromecânica. No mundo eu nunca tinha visto ninguém falar como a gente fala e fazer o trabalho que a gente faz. Mas daqui a pouco eu vi um mundo vindo atrás. FMS, a galera falando de movimento, resgate do movimento, caramba. Surgiram a ciência moderna da dor crônica, especialmente. Rompeu com isso. Mas deu uma debandada que a galera que tava vindo aqui, ó, e fazendo um trabalho muito legal de movimento, foi pro outro lado. Aí falei, tá bom, daqui a pouco eles voltam, porque estão indo pro caminho errado, que não dá para abandonar movimento quando se fala de musculoesquelética, de esporte. E a galera, de repente, abandona e começa com um discursinho de é complexo, e aí fica naquela superficialidade é complexo, tem que ver o sono, tem que ver, tá, tudo bem, tem que ver isso, mas em se falando de movimento, de mecânica e de esporte, não, de musculoesquelética de esporte, não dá para ignorar padrão de movimento, biomecânica, controle motor. Agora eu vejo essa galera voltando aí, especialmente em alguns cenários, né? Futebol, esporte, isso voltou mais rápido. O pessoal da musculoesquelética, ortopedia, físio mais tradicional, esses ainda são reticentes em dar um bracinho a torcer. O ponto é que não tem lesão sem exposição. Exato. Se tem exposição, é porque Newton falou que tem física no meio. Então, cara, não dá pra você descartar. Tipo, pô, tá dormindo mal, mas tá jogando, não vai se machucar. Você vai ter outra coisa, a chance do seu cruzado romper é boa. Entendeu? Não tem exposição. Então, se tem exposição, tem que entender de biomecânica. E no contexto que eu vivo, por exemplo, onde todo mundo tem uma função, lá a gente tem um profissional para cada área, assim, literalmente. Se você deixar a sua atuação tão fora de personificação assim, você acaba não fazendo o que você precisa. Você é um fisioterapeuta, você está lá para pensar em funcionalidade, para reabilitar ou melhorar ou aprimorar comportamento motor. Tem trocentos outros profissionais fazendo outras coisas. Você tem que se restringir ao que você faz mesmo. Sim. Porque outras pessoas fazem muito bem em suas áreas. Então... especialização mesmo, né? Exato. Jé, e esse é o caminho do mundo, né? O mundo está indo meio nessa direção, a gente está entendendo
o que provavelmente vai ser a tendência aí para frente. E como que a tecnologia está auxiliando e ajudando a construir esse caminho? Boa. A gente está se mobilizando muito dentro do clube hoje, estamos com algumas parcerias até buscando quantificar um pouco as nossas avaliações e torná-las mais tecnológicas, principalmente com avaliação cinemática. E acho que serão os próximos passos, a gente está bem avançado com relação a isso, buscando primeiro validar uma avaliação funcional que seja nossa dentro do clube. Dentro dessa avaliação, a gente já pensou em várias coisas, assim, mas dentro dessa avaliação, ter um protocolo de filtrar os atletas, né? Então, no início da temporada, e até mesmo, e aí, com isso, a gente identificar padrões de risco para poder fazer algumas atuações, mas a gente até pensou em outras coisas que, conversando com alguns professores de faculdade que estão nos ajudando nesse caminhar aí de tornar essas avaliações mais tecnológicas e mais robustas, né, do ponto de vista de dado, de fazer com que isso aconteça de forma constante dentro do treino. Você não precisa separar um momento ali, agora é a hora de avaliar. Não, e assim, a gente tem um banco de dados dos atletas e essa avaliação ser uma avaliação constante a ponto de a gente conseguir identificar, esse atleta está começando a variar do que é o seu padrão. Comportamento. Será que a gente precisa olhar esse atleta? Tem alguma coisa acontecendo? Sim ou não? Legal, hein? O que tá legal, o que não tá? Então, são coisas que estão caminhando para esse lado, assim. Eu acho que a gente vai chegar a ponto de fazer algo bem grande, assim, e muito diferente do que existe. Então, acho que esse é o caminho que a gente está tomando, pensando em tecnologia. Já acontece fora do Brasil, mas ainda muito mais... Eu não sei se vocês já viram aquele estudo da FIFA, que a FIFA rodeia o estádio com câmeras da Vicon. É um estudo muito grande, mas ele faz uma captação de imagem constante dos atletas em campo com o mesmo intuito, de tentar captar se o atleta está saindo do que é habitual para ele, e tentar entender o que está saindo do habitual para você conseguir fazer algum tipo de intervenção. Então isso já acontece, mas de uma forma muito mais cara, eu diria. Então a gente está tentando fazer de uma forma mais prática e que a gente consiga aplicar isso meio que constantemente nos treinamentos, não só em jogos, porque esse da FIFA acho que era dentro do estádio mesmo. Mas acho que é mais ou menos para aí que a gente está indo. Eu acho que a gente amplifica muito as nossas possibilidades, né? Então... É o que eu fico pensando, a necessidade de entender do fenômeno para conseguir dar uma interpretação boa para o dado que vai vir, porque senão a chance de ter uma distorção absurda ali sempre, né? É muito grande. Acho que a gente não vai fugir do ponto do ponto da gente olhar esses comportamentos e tentar... Não tem como. Assim. Sim. Porque senão a interpretação ela pode ser variada, né? Eu já dei acho que 1000 vezes esse exemplo. A análise de biomecânica da corrida, um paciente chegou para mim em 2010. Tem que ter um padrão de normalidade, no joelho, no apoio médio era de 15 a 30 graus. Sim. O joelho direito dobrava 15, o esquerdo 30, caía os dois dentro do padrão de normalidade, o exame ok. E na verdade o cara estava mancando. Claramente claudicando. Claramente. Então não adianta o dado sem expertise de alguém que... E para mim, eu acho o máximo a gente ter tecnologias gigantescas do ponto de vista de avaliação. Eu acho que isso dá mais valor para o trabalho, eu acho que isso faz com que as pessoas... Mas eu já falei isso várias vezes. E a decisão também. Total. Né? Já falei isso diversas vezes dentro do clube. O que nos diferencia é o que a gente faz com aquela informação. Que talvez seja o nosso ponto mais chave, porque uma coisa é olhar e identificar algumas questões, outra coisa é o que eu faço com aquilo. E a partir de agora. Né? Então acho que ainda é o ponto principal, não tem jeito. Perfeito. Posso pegar esse gancho? Vai. E você quer saber o que fazer com essa informação? Quer saber como avaliar e como abordar? Vai ter curso aí, hein? Isso aí, agora a Jéssica é quem chama. Ela é a cara do futebol aqui no nosso Movimento Info. Agora aquela câmera, convidar a galera para o curso de funcionalidade no futebol. Não sabemos quando vai isso que eu ia ser. falar, é difícil chamar para algo que a gente ainda Mas não organizou, Mas não montou. chama. Não, mas... Ou prepara o pessoal, fala assim, vai ter, hein? Não, pessoal, é isso. Eu sou péssima com câmera, deixa o Cássio já craque para falar. O Cássio vai chamar. Não, e assim,
É o sonho de muita gente trabalhar com futebol. Então, nós, atletas frustrados, tem aquela vontade de trabalhar com futebol. É uma chance de aprender esse trabalho que a Jéssica está implementando lá. Mas se você trabalha com musculoesquelética e esporte, você vai atender um jogador de futebol na sua vida. Vai ter aquele menino que torce o tornozelo, vai ter o que torce o menino, a menina, torce o cruzado, rompe o cruzado, vai cair lesão muscular. E você vai atender atletas de mudança de direção, de outros esportes coletivos, Que que vão se todo esse beneficiar conhecimento disso. vai fazer sentido também. Vai se transferir de... Ótimo. É isso, então fica atento aí que é uma oportunidade. E eu diria mais, a oportunidade de você ter essa discussão, aprender com a gente que vive isso diariamente no esporte e com a Jéssica que vive isso diariamente no futebol. Então, mais do que só o aprendizado, é o aprendizado específico com quem vive aquilo. Que não é em toda situação que você tem esse tipo de oportunidade. Então, quando a oportunidade aparece, você tem que estar preparado. A gente está dando essa oportunidade para você. A Jéssica estava preparada, já apertou a mão do Messi. E aí? Você vai apertar a mão de quem? Essa é a pergunta. Se vier no curso, aperta na mão. Vocês estão muito bons. Certo? Certíssimo. Bom demais. Você que acompanhou até aqui, até o final, aguentou as cutucadas aí. Se não eventualmente. deixou a sua curtida, as suas 5 estrelinhas, Tá vacilando. Tá vacilando. Deixa agora, então. Manda um beijo pro Fett. Fete. Felipe um. Liberatore, o maior palmeirense do planeta. Felipe Liberatore. Liberatore palmeirense. Um beijo. Avante palestra. Muito bom. É isso, gente. Valeu. saudade de um papo assim, hein? Bom demais. Foi muito bom. Foi bom demais. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu. Pessoal, tchau. Valeu.